Olá e bem-vindo a mais uma aula de otimização em Julia. Na aula de hoje a gente vai olhar para o método de restrições ativas para o caso específico de restrições de caixa. Mas a gente já começa a dar uma olhada um pouquinho mais do que isso já já. Tá? Então vamos já com uma obra. Então lembrando, a gente está neste problema aqui, minimizar f de x com a restrição L de x menor ou igual a x menor ou igual a u. E lembra, a gente já viu aqui um monte de coisas sobre restrições de igualdade e restrições de caixa, tá? Essa não é a primeira aula que você tem que ver, senão você vai se sentir perdido. A não ser que você já saiba a otimização, então, obviamente você pode fazer o que você quiser da vida. Aí, a gente viu na aula passada que a condição de otimalidade para esse problema é que existe um multiplicador de Lagrange relacionado à restrição x maior ou igual a L e o multiplicador de Lagrange relacionado à restrição x menor ou igual a U, e que a gente pode escrever, e aqui eu vou mudar de nome, antes eu estava usando y, e agora eu vou mudar para ZL. Por quê? Porque eu sou desses. E esses multiplicadores ZL e ZU não podem ser qualquer coisa, eles têm que ser especificamente maiores ou iguais a zero. Além disso, claro, você precisa que o x esteja entre L e U. Vamos escrever mais para cá, para caber nesse formato. E a parte que era nova, que era mais divertida, que era fantástica, era que você tinha a restrição de... Eu vou fazer de trás para frente para caber. A restrição de ZL vezes x menos L, cada componente igual a zero. E aqui eu vou introduzir uma notação que às vezes ela muda conforme o autor, tá? Eu vou colocar um X-Men aqui no meio. É um X numa bolinha. E esse X numa bolinha quer dizer você ter um vetor de componentes sendo o múltiplo, que deveria ser 1, né? Ok? Como a gente usa Julia, a gente sabe que eu quero dizer com esse produto aí. Ele quer dizer ponto vezes, tá? Inclusive, alguns autores usam ponto vezes. Inclusive, esse mais aí, às vezes, ele parece produto interno. Produto externo, quer dizer, pode dizer L vezes x menos L transposto, pode confundir. Acho que eu vou até mudar e colocar ponto vezes mesmo. Okay? Um ponto e um asterisco, quer dizer isso daí. E, naturalmente, a mesma coisa vale para ZU. Essa é só uma maneira de escrever, não se preocupe, existem várias de escrever, eu já falei no final da aula passada. O importante aqui é que a gente tem uma maneira de verificar se a gente está na solução sem calcular a projeção. E isso daqui vai ser interessante para o próximo método que a gente vai fazer, tá? Então, até agora a gente falou assim, olha, qual é o método para trabalhar com caixa? Você está num ponto, você calcula o gradiente projetado e você vai nessa direção. E a gente viu, quando a gente estava falando de projeções, que se você pegar a direção de Newton, por exemplo, sem olhar para as restrições, pega a direção de Newton e você projeta ela, pode ser que ela não seja a direção de descida, certo? Então, não dá para a gente usar Newton até agora nesse método de gradiente nesse método de caixas, nesse problema de caixas. Mas a gente viu Newton para restrições de igualdade. Por quê? Se você estiver dentro do conjunto e você fizer um passo de Newton daquele jeito expandido, né, que você considera as restrições, você fizer um passo de Newton, você consegue olhar para dentro você consegue se manter dentro do conjunto, tá? E aí você consegue andar bem. Alternativamente, você consegue estar dentro do conjunto, projetar para dentro do conjunto e você anda dentro dele. E por que isso é interessante? Porque, de novo, a gente está olhando para o que deu origem a tudo isso daqui, que foi o problema minimizar f de x, sabendo onde vai estar a solução, que eu sei que o meu LI vai ser ativo quando eu estiver num conjunto especial e o meu UI vai ser ativo quando eu estiver num outro conjunto especial.
Esse é um problema com restrições de igualdade, certo? X igual a LI, X igual a UI. Se eu soubesse qual que é esse conjunto, eu poderia resolver. Uma estratégia de resolução, embora não a melhor, use péssima nesse caso, é você tentar todas as possibilidades, tá? Então, para cada variável, você tem 3 possibilidades. Tá no L, tá no U ou tá solto. Tá? E aí você faz essas 3 possibilidades. E aí você faz 3 vezes 3, vezes 3, vezes 3, N vezes. Você tem 3 a N possibilidades de conjunto para você resolver. Não funciona bem na prática, mas teoricamente ele funciona. Então, assim, se eu soubesse de antemão qual a solução, eu podia resolver esse problema. E mais, e aí que entra a parte interessante para esse caso. Qual que é a projeção nesse caso aqui? A projeção nesse caso é só pegar a variável que está fixa e remover ela do problema. E eu olho só para as variáveis que sobraram. Tá? Então, eu só estou minimizando em f de x-til, certo? Um x-til aqui. Onde x-til é pertencente a um R n menos o tamanho desse conjunto AL e esse conjunto AU. É uma variável reduzida que eu estou minimizando. E aí isso é completamente restrito. Porque a projeção é trivial, tá? É fácil de você fazer, inclusive você consegue fazer tanto a matriz Z ortogonal, muito fácil se você quiser essa matriz, e você consegue fazer, como a gente chama, matrix free, onde você não guarda a matriz explicitamente também, sem muita dificuldade, ok? Então, esse problema em azul, esse problema, quando você sabe as restrições ativas na solução, ele é muito bom, tá? Ele é muito fácil de você resolver. De novo, comparativamente, claro, em relação ao problema original. Ele pode ser completamente difícil ainda, mas imagina que não. Então a pergunta é, como que eu acho as restrições ativas? E a resposta é, você vai ir tentando achar as restrições, e toda vez que você resolver o problema, você vai olhar de volta para essas condições de otimalidade e vai ver se onde você encontrou um ponto estacionário, ele satisfaz, tá? Inclusive, aqui, esse cara já não define um ponto estacionário qualquer, tá? Você precisa remover essas condições aqui. Sem elas, quer dizer só um ponto estacionário. Que é uma diferença importantíssima em relação a tudo que a gente viu agora. Estacionário. Tá? Quando a gente falou sobre esse cara no problema de projeção, a gente estava sendo explícito em falar minimização, porque a gente estava olhando para a direção de descida menos gradiente. Agora, um ponto estacionário é um ponto que satisfaz essas outras condições sem olhar para os sinais dos multiplicadores. Porque aí você, sem olhar para os sinais dos multiplicadores, você tem maximizador e ponto de Sella, tá bom? Inclusive, tem eu não sei se tem esse exercício escrito em algum lugar, mas você tem aí a caracterização desse tipo de ponto de Sella e de maximizador em relação ao sinal desses caras, tá? Deixo como exercício para você buscar a respeito. Então, beleza. Já sei a ideia. A ideia é eu tentar adivinhar o conjunto ótimo. Como é que eu faço isso na prática? Então, a gente vai falar sobre o método de restrições ativas. Eu não gosto muito desse nome. Ok? Porque ele dá a impressão que você está trabalhando sempre com restrições ativas, e não é verdade. Você está trabalhando com um candidato a restrições ativas na solução, então ele é um nome meio misleading, tá? Então o que a gente faz? Existe ainda o AL e o AU. O que a gente vai fazer é criar um conjunto. Primeiro vamos redefinir um A de X como sendo o I tal que o I pertence ao AL de X, união I mais N, tal que o I pertence a AU de X. Okay? Esse conjunto ele está contido no 1, 2N. Por que eu estou fazendo isso? Porque eu não quero mais pensar que eu tenho N restrições de
inferiores e n restrições superiores, eu quero pensar que eu tenho m restrições, tá? Por quê? Porque eu já vou generalizar ele daqui a pouco. Eu tenho m restrições. E aí eu vou considerar que eu tenho um conjunto de restrições ativas. Mas, obviamente, a gente vai se preocupar com os sinais dos multiplicadores ainda. Então, agora sim, a gente vai ter um candidato W. E aqui, o correto é usar um W caligráfico, mas eu não tenho essa habilidade de fazer um W caligráfico. Então, eu vou usar um W gigante mesmo. Voltando, então estamos aqui com algumas opções de W caligráfico aí complicado de tentar fazer. Eu vou tentar fazer só uma perninha nesse W para ver se fica melhor. Vamos lá. Um candidato é um W. Haha, W caligráfico, tá aí. Não faz mal. Esse candidato W caligráfico, eu vou chamar de 0, tá? Porque a gente vai fazer a iteração nele. Para o A de x estrela, que é a solução que a gente está buscando, certo? Porque W, ele vem de working set, é o que a gente vai estar trabalhando nele, tá? É o working space, esse W aí, então vem daí. Esse candidato W0 é o que a gente supõe que seja o minimizador. Aí a gente vai achar minimizar essa função. Aqui eu vou deixar em bem alto nível, depois a gente especifica. Tentar minimizar a função f sujeito a xi igual a li e pertencente wl. Eu já coloquei um wl, mas você já entendeu que eu fiz e eu já decidi que eu mudei, você viu? No L. E um xi igual a ui e pertencente a wu. Fazer assim. I menor ou igual a n e maior que n. Pronto, resolve o problema. Então, sujeito a isso, eu estou minimizando esse problema, tentando pelo menos. E se eu conseguir... Se eu conseguir, inclusive eu vou assumir que eu vou conseguir, tá? Porque se eu não conseguir, quer dizer que eu não vou conseguir resolver o problema original, eu vou deixar isso aqui para o problema de implementação. Então, resolver isso, que pode ser aproximadamente. Se a solução estiver dentro do conjunto, isso quer dizer que quando eu pego a solução desse problema, eu vou olhar, ele funcionou? Se funcionou, né, se ele está dentro do conjunto, quer dizer, isso quer dizer que eu posso olhar que tipo de ponto estacionário ele é. Vamos colocar em encontre ZL e ZU, tais que, tais que vale CN1, e aí eu vou colocar que lá em cima é o CN1, tá bom? Porque eu não quero reescrever isso daqui tudo. Tais que vale CN1. Vamos fazer um CN1 e definir que o CN1 estrela CN1 talvez sem ZL, ZU maiores ou iguais a zero. Pronto, a gente vai falar assim. Então você vai resolver, inclusive o método de restrições ativas ele faz muito sentido na hora de você escrever, mas ele é super chato de escrever. Ele faz, explicar, desenhar, ele faz todo sentido, mas na hora de escrever ele é chatíssimo. Então não se preocupe que ele vai ficar um pouco mais claro já já. Então você fala, pega essa solução, ela está dentro da caixa, você conseguiu minimizar a função, ela é minimizadora local naquela face que você está. Então você pergunta quais são os multiplicadores de Lagrange. Encontre esses multiplicadores aqui dentro. Se ZL e ZU são positivos, fim, você acabou. Por quê?
porque satisfaz as condições necessárias de primeira ordem, é o melhor que você pode esperar, e acabou. Finalizamos, vamos para casa. Mas e se não satisfizer? Se não satisfizer, quer dizer que a gente está numa situação ruim, que é, a gente falou, vamos minimizar nessa face, beleza? Beleza, minimizamos na face, o que aconteceu? Aconteceu que onde a gente está, que a gente falou, vamos minimizar, não é onde está a solução. Então as restrições ativas que a gente está considerando não são as que a gente devia considerar. Mas veja que elas continuam ativas, certo? Elas são restrições que estão valendo naquele ponto. Então o que a gente quer fazer é tirar essas restrições e deixar de considerar elas. Porque se você está no ponto ótimo, o seu gradiente vai estar apontando uma direção ortogonal a essas restrições. Você deixa de considerar elas, ele vai estar apontando para o lado certo. A gente viu na aula passada o desenho. Ele vai estar apontando para dentro da região que você está, por causa do gradiente projetado. Então você tem direção de descida para lá. Então você fala, apaga essa restrição, deixa de olhar para ela e vamos continuar o nosso método ignorando o fato da restrição ativa estar ativa. Bom, eu estou ignorando a restrição ativa, mas eu ainda estou buscando a restrição ativa na solução, que é o meu W. Por isso que eu tenho um W e não só A de X. Então, se não, escolha I pertencente a W com sinal errado. E atualize esse W. O W1 vai ser o W0 sem o I. Okay? E por isso que eu já estou usando só um W, senão eu ia ter que ficar separando dois casos toda hora. Escolha um I que tem um sinal errado, tá? Com o sinal errado do multiplicador, tá? Do multiplicador. E faça essa atualização. Então, o que eu estou falando? Você minimizou, achou a solução estacionária, olhou, é minimizador, ou pelo menos satisfaz a condição necessária com os sinais? Não. Então, você vai ter um ZL negativo, por exemplo. Pega esse ZL negativo, tira ele do W, repete. Agora você minimiza. Você não está mais fixando aquela variável, você deixou ela livre, ele vai para dentro do conjunto. E aí você tem uma chance maior de encontrar um novo ponto. Então essa é a primeira opção, se você conseguiu. Então, se não, aí a gente está aqui em cima, tá? Primeiro a gente estava dentro do conjunto. Se não, no processo de minimização, quando encontrar uma face nova, certo? Então você está andando e bateu numa face nova, atualize W1, W0, união esse I. Onde I é o índice da face nova. Ok? Então, obviamente, a gente vai fazer isso aqui mais geral. Vou aqui embaixo deixar um espaço para poder desenhar. Você tem isso aqui. Por algum motivo você estava nesse canto aqui. Você fala, minimiza com essas duas restrições aqui. A restrição, as duas restrições que estão marcadas ali. Minimiza com ela. Você acha esse ponto, beleza? O ZL está negativo. Vamos falar aqui que é o Z. O ZL aqui vai ser... Então eu estou com x1 fixado no lower bound. Então a minha componente 1 pode ser positiva, idealmente. Mas a componente 2, ela está fixada no upper bound, então é 0. Tá? E aí você tem aqui um valor que é negativo. E o seu ZU é o contrário, ele é 0 em cima e aqui um valor negativo, porque também está na solução errada. Lembrando, bom, lembrando não, né? Opcionalmente a gente pode considerar que a gente está nessa situação aqui. Daqui a pouco eu posso até desenhar uma situação diferente. Ali é o gradiente,
certo? Então a gente sabe que o nosso minimizador é aqui embaixo. Pronto, agora sim. Então você está nessa situação, olha, o ZL e o ZU estão errados. Escolhe um dos dois, tá? O nosso conjunto, nesse caso aqui, era... Vamos desenhar tudo agora que eu comecei. Eu quis ser numérico, agora eu sou obrigado. Esse aqui é o L1, esse aqui é o U1, esse aqui é o L2, esse aqui é o U2. O meu conjunto A, nesse W no caso, meu conjunto W0 nesse caso, ele tem a restrição 1 ativa e ele tem a restrição 2 ativa no upper bound, que é 4. Ok? Então eu escolho um desses dois índices para remover. Vamos lá, vamos tirar, por exemplo, o primeiro deles. Meu W1 é só o 4 agora. Eu estou ignorando esta restrição aqui. Só estou nas restrições em vermelho agora, tá? Vou mudar de cor para um laranja, laranja eu já estou usando, para um magentinha. E agora eu só estou olhando para essa restrição aqui. Tudo bem? Minimiza nessa restrição. Olha, se eu estou minimizando nessa restrição, ele vai continuar, ele vai vir descendo para cá. Eventualmente ele vai bater aqui, certo? Meu método tem que verificar que ele vai bater. E ele vai perceber que, olha, eu vou chegar ali e vou bater numa restrição nova, não consigo continuar meu método. Bom, na hora que você bate aqui, você fala, acrescenta o W2. Note que eu não parei porque ele é um ponto estacionário, eu parei porque eu encontrei uma restrição nova. Falei, acrescenta um W2 ali, que vai ser este 4, união, a restrição que eu encontrei. A restrição que eu encontrei é U1, X1 igual a U1. É upper, então eu coloco mais 2, fica 3. Okay? Então a restrição, o conjunto ativo é 3, 4. Agora eu minimizo. Minimizo no 3, 4. Bom, minimizo no 3, 4 eu encontro esse ponto aqui. Olha os sinais dos multiplicadores. O meu gradiente está para cá. Se eu olhar para esse cara daqui, eu vou saber que o meu ZL ele é 0 nas duas componentes, porque ele não está sendo considerado, certo? Não tem nenhuma restrição no lower bound. E o meu ZU, ele vai ser, bom, na componente 1, que é o igual a U1, ele está ok, então ele pode ser maior ou igual a 0. Nesse caso eu sei que ele vai ser estritamente maior que 0, porque eu estou vendo qual que é a restrição, é uma restrição linear. E no caso 2 ele vai estar menor que 0, que é errado. Tá? Então eu sei que eu tenho que remover a segunda restrição. E o meu W3 vai ser só o 3. Agora eu minimizo olhando só para o W3. E o W3, vamos usar agora esse azulzinho, é toda essa face aqui. Minimiza nela. Olha, meu gradiente está para cá. Então eu vou descer, vou descer, vou descer. Vou parar aqui quando eu encontrar uma restrição nova. Não parei porque é um ponto estacionário, só parei porque encontrei uma restrição nova. E ele vai falar, agora é o 3 e acrescenta a restrição lower bound do 2, que é a restrição 2. É o 2, 3. Ok? X2 igual a L2 e X1 igual a U1. Beleza, agora minimiza, minimizou. Depois que você minimiza, ele vai achar ZL igual a restrição 1 não está sendo usada, é 0. A restrição 2 vai estar correta. A restrição 1 vai estar sendo usada, está correta. E a outra é 0. E aí você vai falar felicidade. Beleza? Essa é a ideia do método. Note que é super chatinho de você fazer isso daqui tudo, implementar direito. Mas a ideia é só essa. Uma diferença que pode ter importante, e agora eu não vou fazer em detalhes, eu só quero mostrar o que pode acontecer, é o seguinte. Você está com um problema que tem a função objetiva assim. Beleza? Começa daqui. Ah, não é minimizador. Escolhe um dos dois para resolver, para remover. E aí você remove e vem para cá, tá? Não tem necessidade de remover aquele ou esse. Pode ser que venha para cá. O que pode acontecer? Pode ser que ele minimize nessa face
E se você olhar o mínimo nessa face, vai ser esse ponto que intersecta essa curva de nível aqui com a face. Então ele vai parar aqui, com uma única restrição ativa. E ali em casa ali em cima eu fiz o caso com função objetivo linear, porque é exatamente o caso de programação linear. É exatamente isso que acontece em programação linear. Ele sempre sai de um vértice e ele vai para outro vértice. Na programação não linear isso não acontece. A gente vai ter esse caso aí, onde ele foi até o meio, aí ele olhou ali e falou assim, qual que é o minimizador nessa face? Esse ponto. Ele satisfaz o sinal? Não, note que ele só tem uma restrição ativa, ele está do lado errado. O gradiente está para cá, tudo bem? E se eu for no menos gradiente, está indo no lugar certo, então o sinal vai ser errado. Então eu removo essa, ele vai para dentro do conjunto, tudo bem? E aí ele não vai ter restrição nenhuma, ele vai estar um método sem restrições. E aí ele vai andar dentro do conjunto, vai atravessar lá para o outro lado e vai parar aqui. Aí depois que ele parou aqui, ele vai acrescentar essa nova restrição e vai andar até o minimizador de verdade, beleza? Então isso pode acontecer nesse método, é uma coisa diferente e interessante que pode acontecer no método de restrições ativas para problemas não lineares. É uma diferença de programação linear, ok? Então agora sim que eu fiz dessa maneira, que você entendeu, espero, como funciona, eu vou só generalizar aqui. Então, resolver candidato W0, passa K igual a 0. Então aqui eu estou minimizando em XK. Se esse X estrela, na verdade, é um XK, certo? Resolver isso daqui vai te dar um XK. Se isso daqui for maior que 0, você atualiza o K mais 1, como sendo esse cara removendo. Se não, você acrescenta uma pessoa nova. E aí aqui no final, no espaço que eu deixei e usei mesmo assim, você faz K igual a K mais 1 e volta. Beleza? Aqui tem a pergunta, como é que eu resolvo esse problema? Como é que eu minimizo com essas restrições? E aí eu deixei ele geral por quê? Porque você pode ter várias opções, tá? Se o seu problema for quadrático, que é uma situação que eu gosto muito de fazer para implementar, que não dá muito trabalho, você pode usar métodos gradientes conjugados projetados. A gente viu o método dos gradientes conjugados para a função quadrática. Ele é um método muito bom porque ele pega a direção do gradiente, aí depois da direção do gradiente ele pega uma outra direção muito boa, ele pega outra direção muito boa, eventualmente ele chega na direção final. Se ele conseguir resolver, é a direção de Newton, porque ele está no problema quadrático. A vantagem dele é que ele está sempre andando e se expandindo. E a primeira direção já é a direção do gradiente. Então, se você começa com a direção do gradiente, ele com certeza tem decréscimo. Tá? A direção final pode ser que ela seja confusa quando você projeta, mas a direção do gradiente, começando nela, ela é boa. Então, se você for bater na parede com essa direção, vai ser uma direção boa. Então, você pega esse método, gradientes conjugados, e vai andando. Bateu na parede, você para. E você fala, bati numa parede, acrescenta alguém na restrição. Entendeu? É só isso. Essa é uma ideia básica do método. Ok? A outra ideia de você fazer é você tenta fazer um médio de Newton, e aí você pega o médio de Newton, e se o tamanho dele for muito grande, você diminui e você usa ele do tamanho correto. Em casos péssimos, né, de convexidade ser péssimo e tudo mais, porque lembra que esse problema está dentro de uma caixa, então independente da função ser definida positiva ou não, ela sendo contínua, ela tem um minimizador ali dentro, tá? Então a gente já é um pouco mais leniente em relação à função ser convexa. Então pode ser que o médio de Newton seja péssimo, então você precisa ter essa noção de que, olha, pode ser que o médio de Newton seja péssimo, eu preciso fazer alguma salvaguarda para ele andar. E uma possibilidade é você fazer isso. Você pega o método de Newton e você pega o passo de gradiente. Se o método de Newton andar 100%, você aceita. Se ele não andar 100%, você pega uma combinação entre o passo de Newton e o passo do gradiente. E aí você volta. Tá? E se você fizer o passo do gradiente já bater na caixa, você já para. Inclusive, isso daí é uma variação do método de dogleg. Tá? O método de perna de cachorro. Que é um método bastante interessante que a gente não vai comentar aqui. Ele é um pouquinho mais avançado para a região de confiança.
apesar dele ser muito simples, e provar que ele funciona está um pouquinho mais avançado, então a gente não vai fazer ele agora. Mas é uma ideia interessante, ok? Naturalmente, você pode fazer só o gradiente projetado, porque o gradiente projetado nesse caso é simples. Mas aí isso leva à questão, por que eu não faço gradiente projetado direto, sem considerar restrições ativas? E é uma pergunta válida. Eu não vejo um bom motivo para você fazer isso se você for fazer gradiente, tá? É a verdade. Ok? De longe, o que eu mais vejo acontecer é esse método onde você faz Newton na face. E aí, agora que eu apresentei o método, eu quero comentar brevemente sobre o método chamado Tron, que é um método clássico. Ele é uma implementação específica, tá? Então, aqui eu vou fazer uma diferenciação. Agora que a gente está entrando em métodos de otimização não linear, você começa a ter muita diferença entre o que você lê no livro e o que você vê de verdade. Mad Newton do gradiente, eles estão aí há centenas de anos. Tá? Então você vai falar do Mad Newton básico. Algumas variantes, obviamente BFGS está aí há muito tempo, e você pegar métodos de Newton modificado, eles são bastante conhecidos, então assim, eu consigo falar sobre eles, dar aula, implementar, enfim. Agora, quando você coloca restrições, você começa a ter briga entre as pessoas, você começa a realmente ter métodos competindo. E você tem alguns métodos que são mais conhecidos, que são um pouquinho melhores. Um deles é o método Tron, tá? E tem o método LBFGSB, e tem métodos de pontos interiores para a caixa também. Pontos interiores para a caixa, se eu não me engano, o IPOPT, por ser o IPOPT, vai ser melhor, mas ele não é especializado. E o método Tron, ele é um método super complicadinho, que ele faz uma ideia assim. Ele está num ponto, aí ele vê as restrições ativas. Aqui a ordem das coisas pode ser que seja diferente, mas se eu não me engano, ele faz primeiro o passo de gradiente projetado. Eu acabei de ter um aluno defendendo nesse assunto e eu já esqueci. Ele faz o passo de gradiente projetado. Aí a face que ele encontrou, ele pega aquela face, chama de ativa e minimiza naquela face. Tá? E aí, se ele bater na restrição, ele para e fala: essa aqui é a minha sugestão. Depois que ele achou o ponto, aí ele faz um backtrack. Tá? Então ele é um método meio complicado, no sentido que ele mistura várias coisas, mas é um método que funciona muito bem. Ele está implementado no Julia Smooth Optimizers, tá? Então a gente pode usar ele direto. Mas a saber que é um método complicado, se você abrir o código ele já não é legível, ele é bem complicadinho. Mas a ideia dele é boa, tá? Então, só queria colocar ele aí para você saber que agora a gente começa a ter algumas implementações importantes. Ok, vamos tentar implementar esse método, vamos não ser muito detalhados, porque ele dá trabalho. Então, deixa eu criar um monte de plots de espaços aqui. Eu vou fazer um método para caixas. Ele vai receber uma função f, um L e um U. Ele também recebe um ponto inicial x aqui. E aí o meu objetivo é minimizar dentro dessa caixa. Então a primeira coisa, se não for verdade que todos os meus pontos estão dentro da caixa, eu vou jogar ele para dentro da caixa, tá? Então aqui a gente fez... tinha um clamp que fazia isso automaticamente. Eu vou fazer assim, que eu não lembro. Se bem que eu acho que ele aceita clamp ponto, né? Vamos fazer um teste aqui. Vamos colocar L igual a zeros, U igual a ones e X igual a rand N2, tá? E aí ele é aleatório. Então eu vou mostrar o X e o clamp ponto XLU. Então o X é menos 108, funcionou e funcionou, ok? Então isso aqui funciona. X é clamp ponto. Inclusive é seguro eu fazer isso daqui. Dessa maneira. Vamos fazer uma cópia para a gente não ficar sujando o nosso ponto de entrada, tá? Então eu começo nesse ponto que está dentro da caixa garantidamente. Vejo quais são as restrições ativas, tá? Então aqui vai começar a dar trabalho por causa dessas restrições ativas. Eu vou fazer diferente do que eu falei para vocês.
eu vou criar um WL e um WU. E o WL é o seguinte, o X é igual ao L, certo? Você coloca o I ali dentro. E aí a gente pode fazer isso com o find all. Encontre todos os pontos onde o X é igual ao L. Mas, como o X igual ao L vai ser difícil, pode ser que ele não funcione, a gente vai usar um epsilon. Então, encontre todos os X que sejam aproximadamente igual ao L. E quão aproximado isso daqui tem que ser? Vamos dizer, 1 é aproximadamente igual a 1,01? Obviamente, não. 1 mais 10 a menos 6? Não. 1 mais 10 a menos 8? Não. Sim. Então ele seria um epsilon de 10 a menos 8, tá? É bastante, mas a gente vai aceitar mesmo assim. Então, enquanto todos os pontos sejam aproximadamente igual a L, note, na prática a gente não implementar desse jeito. E o WU, todos os que forem aproximadamente iguais a U. Ok? Eu vou calcular o ZL e o ZU. Então, vamos usar forward if. E vamos dizer que o gradiente da minha função é forward if gradient fx. E lembrar que a condição de otimalidade é... A condição de otimalidade é que o gradiente menos ZL mais ZU é zero. Isso quer dizer que você joga para o outro lado, você tem ZL menos ZU igual ao gradiente, tá? E aí a gente vai fazer um ZL igual a zeros N, que é o tamanho de X. ZU igual a zeros N. E a gente precisa fazer que o ZL, para todos os caras que sejam do lower bound, ele tem que ser igual ao valor do gradiente. E todos do upper bound tem que ser igual a menos o gradiente. Ok? E agora a gente tem o nosso critério de parada, que é essa condição de... Isso daqui sempre vai ser verdade, de uma maneira, porque eu estou definindo esse ZL igual a ZU. Então, se por algum acaso eu estiver no interior do conjunto, esse ZL vai ser vazio, isso daqui não vai fazer nada. Então, eu acho que ele já funciona, saber que ele é todo positivo. Ele vai ser todo zero, né, daí. Então, eu acho que isso aqui vai ser suficiente. Verificar que a norma não, todos os ZL são maiores ou iguais a zero e todos os ZU são maiores ou iguais a zero. Desde que a gente force as outras coisas, está tudo bem. Cansado, ele é o tempo passar de 10 segundos ou as iterações passarem de 1000. Enquanto não estiver resolvido ou cansado, a gente vai fazer a nossa mágica aqui, ok? Então, primeiro, quem que é o tempo? O tempo é esse cara aqui. Isso daqui a gente coloca aqui dentro. O ZL igual a ZU a gente vai usar várias vezes nessa brincadeira. O cálculo do GX a gente vai usar várias vezes. Atualiza o ΔT. Acrescenta uma iteração. E aí a nossa mágica. A nossa mágica agora é: vamos tentar encontrar um ponto que minimize esse cara. Então eu preciso dar esse ano, porque eu vou fazer o método do gradiente. Tudo bem? Eu vou... Do gradiente não, o método de Newton. Tentar, pelo menos. E nesse caso eu vou fazer uma função que funcione, claro. Eu vou falar que o hx é o h de x, vai ser esse ano. E o que eu quero resolver é um passo que seja a minimização com a restrição projetada. A gente viu isso daqui, era z vezes
Aqui vamos lembrar, Z é N por, então é N vezes HX vezes Z, inversa Z transposto vezes GX. Esse era nosso passo. O que eu preciso fazer, no entanto, é o Z. E quem que vai ser Z? Tá? Então aqui que é a dificuldade. Z precisa ser uma matriz que gere o espaço coluna do núcleo. Minha restrição é... Deixa eu pensar se tem um jeito fácil de fazer. Vamos desenhar, inclusive, um pouquinho. Tá? Minha restrição é o seguinte. Fazer um exemplo onde eu tenho 5 variáveis. Eu tenho x1 igual a 1. Eu não preciso saber, inclusive, quais são os lowers e upper bounds para olhar para as restrições. x3 igual a 4, x4 igual a 7 e o meu x pertence ao R5. Eu tenho essas restrições aí, certo? Isso equivale à matriz 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0 e 1, 0, 0, 0, 0. Então, qual que é a minha matriz? A minha matriz é as outras duas colunas que sobraram. Então, eu tenho que pegar o conjunto de 1 a 5 e remover o 1, o 3 e o 4. E eu vou ter que usar essas colunas da identidade, tudo bem? Então, vamos escrever isso daí. Então, primeiro, os índices de Z são todos os índices de 1 a N, mas aí eu removo o WL. Eu consigo usar set diff em mais de uma coisa ao mesmo tempo? 1 a 5, 1, 2 e 3. Sim, funciona. Eu fico sempre, sabe, muito feliz quando as coisas funcionam. Então eu vou remover o WL e o WU do conjunto de 1 a N. E eu vou criar a minha matriz como sendo a matriz das colunas que faltaram. Existem maneiras muito mais eficientes de fazer isso, mas como vocês sabem, a gente está aqui para se divertir. Eu vou pegar toda a matriz identidade, vou pegar todas as linhas delas e apenas as colunas que são importantes. Ok? Inclusive, vocês vão perceber uma coisa muito importante quando a gente estiver trabalhando com Julia e quando vocês forem implementar Julia. Fazer funcionar é simples, fazer ficar eficiente é difícil. Isso é verdade em qualquer linguagem, se você for fazer implementações, né? Mas o importante é que o Julia deixe isso bem evidente. Consigo fazer isso aqui fácil. Então, essa daqui é a matriz do núcleo. Aqui eu tenho as restrições que são ativas, aqui eu tenho uma direção, certo? E aí a primeira pergunta que eu faço é: eu consigo andar nessa direção inteira? Então, se todos os pontos estiverem dentro da minha caixa, quer dizer que eu vou fazer uma coisa, que é eu vou andar 100% nessa direção. Eu andei 100% nessa direção, tá? Quer dizer que agora eu posso me preocupar se é um ponto ótimo ou não. Então aqui eu calculei o gradiente, esse cara. Pode ser que esse Z transposto GX seja 0. E aí essa solução aqui vai ser simples e ele vai ser 0. Isso aqui vai ser verdade, eu vou andar 0. E aí eu vou verificar agora se a norma de D é 0. No caso, menor que 10 a menos 8. Se a norma de D for pequena o suficiente, nesse caso menor que 10 a menos 8, eu vou olhar para os multiplicadores. Então aqui que eu vou olhar para os multiplicadores, certo? Desse ponto, GX, que eu calculo aqui fora mesmo. E aí eu vou verificar se algum deles é negativo. E eu vou pegar o primeiro deles mesmo. Na verdade, se eu pegar o primeiro, pode ser que dê errado. Tá? Pode ser que ele fique ciclando. Então, uma maneira é você pegar aleatório. Mas e pegar o mais negativo também pode ser que ele fique ciclando. Acho que pegar o primeiro, ele pode ficar ciclando. Mas eu não quero me preocupar com isso. Então, eu vou encontrar o primeiro. Então, vamos fazer as situações primeiro. If NZL for menor que 0,
eu vou pegar alguém do ZL. Então, I é find first ZL menor que 0. Note que é um índice, tá? De 1 a N, não é um índice de WL, é um índice total. E aí eu vou remover do WL esse índice. Fim. Se não, se. Então agora eu não tenho nenhum ZL, eu tenho ZU menor que 0. Encontro alguém menor que 0, WU eu removo. Se não, quer dizer que nem o ZUL é negativo, nem o ZU é negativo, então eu não vou fazer nada aqui, vou ser feliz. O ZU foi atualizado, eu calculei esse ponto, ele vai sair aqui, provavelmente eu não preciso fazer isso. Ele vai sair aqui, vai chegar aqui, vai calcular o gradiente, ele vai olhar, eles são positivos, e vai falar sim, o gradiente é pequeno por causa disso daqui, tá? Note que eu só atualizo quando isso aqui acontece, então meu gradiente já é pequeno, então de fato ele vai estar resolvido. Não caiu dentro da caixa. Se ele não caiu dentro da caixa, eu preciso descobrir o quanto que é o máximo que eu posso andar. Então o que eu vou fazer, eu vou andar um x mais t vezes d, e eu preciso que ele fique dentro desse cara aqui, tá? Cada componente. Se o meu D estiver positivo, quer dizer que ele vai bater no U. Então, para um DI positivo, eu preciso me preocupar que XI mais TDI seja menor ou igual a UI. Então, eu jogo para o outro lado o X, divido por D. O meu T tem que ser menor que UI menos XI, dividido por DI. Se não, se ele for negativo, eu tenho que olhar para o outro lado. Ele tem que ser maior que... E aí, olha só, TDI tem que ser maior que LI menos XI. Passo dividindo esse DI que é negativo, ele vira menor ou igual que DI. Note que LI menos XI é negativo, DI negativo, isso aqui fica positivo. Então, meu T é 0. E de 1 a N, eu vou olhar cada uma dessas situações. Se o DI for positivo, T vai ser o mínimo entre o próprio T e UI menos XI dividido por DI. Se não, se o DI for negativo, T é o mínimo entre T e LI menos XI DI. Ok? E aqui me interessa saber quem que é o menor deles, tá? Então, eu poderia fazer... Eu vou criar um A. Na verdade, eu vou criar um A vai ser ruim. Eu vou falar o que bate lá. Eu tinha um nome melhor para isso. Então, o primeiro, que vai ser 0, porque eu não tenho esse índice. Então, o primeiro vai ser o seguinte. Aqui eu vou escrever de uma maneira menor. Se esse alfa aqui é isso. Se t for menor, se t for maior que alfa, quer dizer que eu preciso diminuir ele. Então, t é igual a alfa. E esse primeiro aqui é o i. E aqui eu tenho uma coisa parecida. Só que o meu alfa é essa segunda parte aqui. Então a primeira pessoa que eu bato ou é esse i ou é esse outro i aqui. Eu preciso diferenciar entre um i para o L e um i para o U, que é uma coisa que eu não precisaria se eu estivesse usando um conjunto só. Então para diferenciar entre um i para um L e um i para um U, eu vou usar aqui menos, que é mais fácil de checar do que olhar para o caso I mais N, tá? Então aqui, beleza, o primeiro deles vai ser o menor. Se o t for maior que alfa, ele diminui. Se para a próxima vez ele for menor, ele vai atualizar o primeiro, etc, etc. Então, se... Eu vou fazer um teste, né? Verifique que o t... na verdade, eu vou olhar... Pode acontecer o seguinte, uma situação muito incômoda, que é... Esse cara aqui dá exatamente 1, tá? E ele pode bater e ele não vai encontrar ninguém. Ele vai falar, enfim, tô no ponto ótimo. Pode acontecer, a gente vai ignorar esses casos, tá? De novo, tem várias pequenas coisas de implementação que podem acontecer que a gente não vai tocar.
Então a gente vai olhar se o primeiro é diferente de 0. Tem que ser, inclusive, porque eu acabei de verificar que eu não posso andar 100%. Então ele tem que ser diferente de 0. Então eu vou garantir, faça um assert de que o primeiro é diferente de 0. Se não for, ele vai dar um erro e a gente vai saber que tem alguma coisa errada. Faça o conjunto atual do working space. Se o primeiro for maior que 0, o WL é o WL com a união do I. Inclusive, vamos colocar assim, WLI. Não está na ordem, mas não tem problema. Se não, o WU é o WU com o I. Vírgula, porque é um vetor. Com o I não, gente, com o primeiro. Então eu coloco o primeiro no conjunto ou L, porque ele é positivo, ou U, porque ele é negativo. No caso, menos primeiro. O X, ele é atualizado como X mais T vezes D, que é o máximo que eu posso andar. E eu preciso calcular o ZL e o ZU, não porque ele não é ótimo, eu só atualizei onde ele bateu. Na próxima iteração, ele vai vir aqui, possivelmente, e vai falar, tô num ponto novo e agora já é. Pode ser que não, também pode ser que ele continue andando, tá? Então vamos lá. Note que nos casos que a gente desenha, ele tem duas dimensões, então ele está em uma face, vai para duas, ele vai parar. Mas ele poderia estar em 5 dimensões, aí ele veio com uma restrição ativa, aí ele bate, vai ter 2 restrições, mas ele continua andando, tá? Ele não precisa parar imediatamente depois desse. Então aqui de fato eu não preciso usar essas duas coisas. Vou retornar o meu x, o meu valor f de x nem foi utilizado aqui, porque eu estou assumindo que ele está indo para o ponto certo, que é um erro. Não devo assumir isso daqui, deveria fazer algum tipo de verificação, algum tipo de backtracking, a gente está ignorando. Então nem estou calculando f de x, mas eu quero gx, eu quero zl, eu quero zu, eu quero ΔT, eu quero iter e eu quero saber se ele está resolvido e cansado. E aí vamos lá, quem que vai ser minha função? Eu vou fazer uma função que vai ter uma solução simples, tá? Menos 3 ao quadrado. A solução disso é 2, 3. Aí eu vou colocar na caixa. Vamos deixar assim que eu vou desenhar. Caixa menos 1, 1. Inclusive eu vou desenhar... Deixa assim. E eu vou desenhar daqui a pouco e mexer nesse ponto, porque é divertido. E aí eu quero começar no ponto zeros. Por que não? Tá bom? Então vamos lá. Eu quero x de x é L, Z, U, e o resto não me interessa exatamente, de caixas F, L, U e X. E, hora da verdade, ele retornou que o X é o próprio zeros, o que está errado, mas ele disse que está resolvido, que o meu ZL é isso daqui e isso daqui. Então ele não funcionou, vamos descobrir por quê. Por que que ele não funcionou? E agora é a hora de fazer um debugzinho. Então vamos perguntar quem que é esse WL e WU. Inclusive ele fez quantas iterações? 0 iterações, então ele começou errado. WL e WU não tem ninguém. Tem ninguém ativo. A primeira iteração que eu fiz, ele não verifica se isso daqui funciona. Inclusive ele poderia cair nesse caso onde ele não é ótimo, mas esses caras não tem ninguém uma restrição ativa. Então eu tenho que verificar sim que a norma de gx menos EL mais ZU é menor que 10 a menos 8 e que isso aqui é verdade. Bom que a gente já atualizou, já encontramos essa situaçãozinha. Então vamos lá. Muito melhor, ele fez 1001 iterações, isso quer dizer que ele não foi 100% bem, mas ele andou. Ele chegou no 100, ele chegou nesse gradiente,
Note que a solução era 2, 3, então ele chegou na solução, mas ele não percebeu que estava na solução por algum motivo. Isso provavelmente é porque ele não conseguiu atualizar o ZL e o ZU. Então vamos fazer, primeira coisa, vamos mudar esse 1001 aqui só para 10, porque nesse caso a gente tinha que fazer exatamente, bom, para fazer uma ou duas soluções, dependendo de onde ele bater na caixa. E eu vou pedir para ele mostrar para mim na iteração quem que é WL e WU. 10 iterações é fácil de a gente verificar. Então, olha, ele começou vazio. E vamos mostrar o X também, já que estamos aqui nos divertindo. O ZL e o ZU. Ok? Então, ele começou no vazio. Eu não sei se você vai ter a mesma facilidade que eu para visualizar. Então, eu vou fazer uma coisinha só desta vez. Que é deixar esse cara flutuando aqui para você acompanhar comigo a iteração. Então, o meu problema é assim, eu estou numa caixa, comecei aqui, meu minimizador é 2, 3, é lá em cima, e eu coloquei um 4, então não sei exatamente onde é a minha função objetivo, mas ela é alguma coisa que bate aqui. O meu passo, ele é o passo de Newton, então o passo 1 ele faz isso, tá? Ele manda lá para cima. Então ele deveria acionar a restrição 2 do upper bound e ele deveria ir para algum ponto com o x2 igual a 1. Então olha só, x igual a 0,66666, 1. Então ele veio exatamente para esse ponto aqui de cima, bateu nesse ponto e colocou o 2 na restrição. Beleza? Funcionou. É um ponto ótimo? Não, ele vai continuar andando. E aí, como esse x2 está ativo, ele vai projetar e ele vai andar para cá. Tá bom? Esse aqui é o gradiente novo, ele vai vir até aqui. Obviamente, ele também não pode andar 100%, ele vai bater e vai cair no ponto 1, 1. A restrição ativa agora, essa 2, 1. E isso daqui está errando agora. Vamos ver como que eu fiz isso. Aqui eu falei primeiro é i o menos 1, que é um número. Olha que eu percebi que ele está fazendo um array de um array com um número. Aqui é ponto e vírgula. Pronto, vamos rodar de novo. Então agora sim ele está funcionando. E agora sim ele retornou um true, ok? Por isso que vale a pena investigar, né? Tá? Não assuma as coisas. As hipóteses de que está funcionando o código pode estar errado, mesmo quando ele não explode. Então ele veio, fez 0,66666, falou a restrição 2 ficou ativa, aí ele falou vamos continuar, o 1, 1 ficou ativo, ele falou 2, 1 agora está ativo, ele foi de novo e falou assim, olha, não tenho para onde andar, então eu estou no ponto 1, 1 e calculei o ZU, que é ótimo, beleza? A gente pode, inclusive, imprimir mais informações, se você quiser, para descobrir a situação. Andei 100% do passo. Informação. Encontrei um estacionário. Vamos sem aspas mesmo. Aqui. Encontrei uma face. Aqui, a gente já vai ver quem é quem. Então a gente consegue ver ele narrando pra gente. Bem, amigos! Não. A gente consegue ver a direção, ela é calculada fora, então a gente consegue ver a direção, o gradiente e a direção. Para ter mais informação, gosto de informação. Então ele falou, olha, encontrei uma face, ok. Inclusive eu já falei mais de uma vez, no notebook ele sempre fica horrível de visualizar por causa desse @main aqui, enfim.
Se você puder, faça em algum lugar que você consiga imprimir para o terminal. Por exemplo, minha recomendação sempre VS Code, claro. Então aqui ele fez isso, meu gradiente era esse, a minha direção era 2, 3, como eu falei, ele foi 100%. Aí não atualizou esses caras. Depois ele foi para 1, 1, porque meu gradiente era esse. Ainda estava apontando para o ponto ótimo aqui em cima. A minha direção era 100% para a direita. Não atualizou esses caras. E aí ele falou, encontrei um estacionário. Dei 100% do passo, encontrei um estacionário. E aí sim ele calculou esse ZU aqui e foi ser feliz. Beleza? Vou fazer uma imagem. Agora que a gente viu isso, eu posso tirar e voltar para fazer um manipulate. Ok? Então, XG é de menos 2 a 2, 50 pessoas. YG de menos 2 a 2, 50 pessoas. Eu quero fazer um manipulate, que é onde vai estar a minha solução, meu C1, C2. E ele vai estar em range, em XG, C2 em XG. E eu quero também saber onde que vai estar o ponto inicial do X0. Eu não quero dar tantas opções assim para onde vai estar o ponto inicial do X0. Eu vou dar 9 opções, tá? E as 9 opções são... Ele vai começar ou no extremo esquerdo, ou no... Ele vai começar em algum dos extremos, um dos 9 extremos. 4 extremos, quer dizer, ou algum dos meios, que são outros 4, e ou ponto do meio, que são 9 pontos. Então eu vou colocar que ele vai estar em menos 1 mais 1 I, menos 1 mais 1 J, for I de 0 a 2, J de 0 a 2. Manipulate, eu esqueci de escrever for, por isso que ele não deu indentação. Faça as curvas de nível da minha função. Ok. Sem legenda. A minha função, inclusive, eu preciso dizer quem que ela vai ser. A minha função vai ser a função... x1 menos c1 elevado ao quadrado mais 9 vezes, que eu quero deixar ela bem inclinadinha, x2 menos c2 ao quadrado. Faz as curvas de nível da minha função. Pega tudo isso daqui. Isso daqui é verdade, mas é fixo. Esse x0 vai ser o x0, na verdade, não preciso passar, x0. If, eu apertei alguma coisa para ele mostrar um help. Faz o ponto x0, 1, apertei insert também. x0, 2, de cor vermelha, tamanho 3. Resolve o problema. Plota o x1. O x quer dizer que é a solução. De cor azul, tamanho 4, para chamar mais atenção. E aqui, porque eu não quero que ele fique imprimindo, que eu coloquei aquele info, você pode usar um with logger, null logger, do. E aí ele não vai imprimir nada aqui no meio. Esse é ruim se ele falhar, né? Mas não vai falhar. É uma função quadrática convexa. Então, de propósito, a gente fez isso. Ele vai plotar as curvas de nível que a gente vai mexer. Ele vai plotar o ponto inicial que a gente vai mexer. Ele vai plotar a solução que a gente vai mexer. Vamos ser felizes e ver que funciona. Ou não funciona. Range, que deu errado. Inteiro, lentig. Clássico. Arrays cannot be broadcast to a common size. Got a dimension, length 3 and 2. Aonde? Manipulate não. Linha 7. Não, não faz sentido. Na linha 13, aparentemente.
Vamos fazer um testinho aqui. Que é só mostrar para ver se ele está funcionando essa primeira parte aqui. Ok, ele imprimiu alguma coisa ali. Ah, esse aqui é o X0, ele não deixou funcionar. Vamos fazer diferente então. Vou fazer X01 igual a menos 1 a 1. X02 igual a menos 1 a 1. É, feio? É. Mas... quem sou eu, né? X01. 2. E agora sim, eu acho que ele vai funcionar. Tá bom? Antes da gente continuar, eu quero plotar a caixa. A caixa é menos 1. Posso mudar a caixa. Ela vai ser L, L, U, L, L, U, L, L. De cor preta, linha 2. Errei alguma coisa aqui, faltou um colchete. Ok? Plot. Aí a caixa. Então aqui é a solução e onde que ele está indo, tá? Voltamos, tinha travado, tive que reiniciar, memória acaba, ia ter que fazer isso. Aqui a gente está vendo o C1, a gente está vendo a solução. O azul é a solução, e nesse caso a solução está dentro da caixa, tá? E porque o minimizador da quadrática está dentro da caixa. Mas se eu saio da caixa... ok? Eu sei que você ficou surpreso, mas enfim. Sobe aqui, tá vendo que a solução está na borda. Legal? Aqui, onde eu começo, não deve ter muitos efeitos. Interessante, ele parou naquele ponto ali como solução. Isso foi inesperado, que talvez não esteja funcionando. Vamos ver aqui. Ele não está funcionando exatamente como esperado. Ele está vindo aqui, está parando, está achando a solução e aparentemente ele não está removendo o Z da coisa. Vamos ver isso então. Vamos fazer com um exemplo. Se eu colocar aqui 2, 2, ele funciona se eu começar do menos 1, 1. Então vamos verificar se isso daqui vai funcionar. Esse aqui deve ser a solução e ele parou ali. Vamos ver o que acontece no nosso método aqui em cima. 2, 2. E o meu método começa no menos 1, 1. Então ele falou, começou com os dois ativos embaixo, beleza. Andei 100% do passo e encontrei um estacionário. 100% do passo, ele foi 0, porque ele não andou nada, tá aqui. Então, olha, esse aqui é o estacionário. Os dois L são negativos, tira um deles, ficou só o 2. Aí ele continuou andando, achou uma face, beleza. Aí ele estava aqui, a direção foi essa. Agora, esse aqui não foi atualizado ainda. Andou 100% do passo contra o estacionário. Ele atualizou o meu gradiente a menos 2,24. E o meu ZL... ele ignorou esse ZL aqui de antes. Eu não zero ZL. Quando eu atualizo ele removendo uma face, na verdade aqui eu deveria fazer ZL igual a 0, ZU igual a 0, para que ele atualize os multiplicadores corretamente. Vamos ver de novo. Então até aqui estava ok. Aí ele encontrou o estacionário novo. Então no estacionário novo ele tem o WL igual a 2, WU igual a 1. Então aqui é 0, aqui é 0, W é 2 e o WL é menos 24. Estamos felizes. Ele continua andando, ele fala, encontrei uma face nova. Então agora ele não parou mais, ele continua andando. E ele resolveu o problema. Aparentemente ele foi para o lugar certo, solução 1, 1. Vamos rever, ver se funciona. Então, torcer que minha memória não tenha acabado de novo. Então, agora, é isso. Tá ali, começou, mandou no 2, 2, resolveu. Ótimo, funcionando agora.
Então agora a solução, ó, está na face, não está mais na quina. Ele continua achando. Vou descendo, descendo, descendo. Ele continua achando a solução no meio. Ok? Independente de onde ele começa. É para isso daqui funcionar. Bem. Ok? Fantástico, beleza? Como exercício, eu quero que você pegue esse método e modifique para imprimir o caminho que ele faz, o trajeto. Você vê que ele sai daqui, vem para um ponto e ele vem para cá. Tá bom? Não é um exercício difícil, por isso eu vou deixar para você fazer. Tá? Então é isso pela aula de hoje. A gente implementou o método de restrições ativas. A gente viu o método de restrições ativas do zero. Aí a gente implementou o método de restrições ativas. A aula de hoje ficou longa, por causa que esse método é um método complicado. Mas ele vai ser... Eu não vou implementar ele pela segunda vez quando for falar do método mais geral, pelo problema de restrições lineares gerais. Esse próximo vídeo vai ser relativamente curto, considerando isso, ok? Eu espero que você tenha gostado, se inscreva no canal, deixa um like e a gente se vê na próxima aula.